Pela primeira vez no canal eu trago pra vocês os 10 melhores filmes do Paramount Plus, então se gostar dessa lista, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Bem-vindos ao Império, eu sou o Duque e pra começar esse vídeo eu já quero falar sobre um dos filmes mais malucos de todo o catálogo. Eu tô falando de Novocaine, A Prova de Dor, um filme de 2025 que segue a história de um homem que nasceu com uma condição rara que não deixa ele sentir nenhum tipo de dor física. E bom, até aquele momento isso não era muito útil, na verdade era um problema. Porém, quando a garota dos seus sonhos é sequestrada, ele acaba tendo a chance de usar essa habilidade incomum para tentar salvar ela. Isso aí é uma queimadura de 3º grau, é melhor botar debaixo da água fria. Novocaine, A Prova de Dor é um filme maluco, divertido e violento que não só tem muita porrada e lutas bizarras, mas um protagonista simpático, alguns ótimos alívios cômicos, além de um desfecho bem amarradinho. Por mais absurdo que pareça, esse filme, além de me lembrar de John Wick, me lembrou também de Premonição, entregando uma história maluca que sim, tem seus clichês e inconveniências, mas que no geral trabalha muito bem para explicar o que precisa para você abraçar essa ideia. Fabricador. A minha segunda dica, e provavelmente a melhor de todo o catálogo, se chama Top Gun Maverick de 2022. Mais de 30 anos depois, o Maverick volta aos céus em Top Gun, só que dessa vez como instrutor, treinando uma nova geração de pilotos de elite enquanto encara os fantasmas do passado e se prepara para uma missão quase impossível. Top Gun Maverick, na minha humilde opinião, é a continuação perfeita, que além de manter o legado do primeiro filme, conseguiu se adaptar muito bem depois de tantos e tantos anos, conquistando uma nova legião de fãs com uma história original bem escrita, roteirizada, que envolve, surpreende e até emociona, além de entregar novos personagens, vários conflitos pessoais intensos, além de cenas de tirar o fôlego, uma produção visual excelente, uma trilha sonora de primeira categoria e talvez o mais impressionante, cenas aéreas absurdas. Em determinado momento desse filme eu me senti numa maratona de corrida, tava com o coração batendo todo suado, porque eu me envolvi nessa história de uma forma que poucos filmes conseguem fazer. Então se por um acaso você tem Paramount Plus, esse é o tipo de filme que vale sua assinatura. E também me lembra do porquê esse filme em específico é a maior bilheteria de toda a carreira do Tom Cruise, porque é o tipo de história que merece ser vista nos cinemas na tela grande, o que obviamente nós não temos a oportunidade, mas só de poder rever em casa já é um baita de um privilégio. Fumaça no ar! Pela direita! A minha terceira dica e também uma das minhas favoritas se chama Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes, um filme de 2023 que se passa em um universo fantasioso cheio de monstros e ameaças, onde um ladrão charmoso e o seu grupo de aventureiros embarcam juntos em uma jornada épica para recuperar uma relíquia mágica muito poderosa. Porém, quando eles cruzam o caminho das pessoas erradas, essa aventura que já era difícil se torna uma confusão épica. Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes, na minha opinião, é disparadamente um dos melhores filmes de fantasia desses últimos 3-4 anos, que além de entregar uma boa amostra desse universo de RPG, que na minha opinião é um dos mais fascinantes, ainda de quebra desenvolveu uma espécie de jornada épica, regada a confusão, diversão, personagens carismáticos, uma dinâmica muito aconchegante, além de uma produção visual excelente. É claro que o filme, como qualquer blockbuster de Hollywood, tem seus clichês e conveniências, mas se tratando da adaptação de um universo tão aclamado, eu acredito que ele cumpriu com excelência o seu papel, se tornando um ótimo atrativo não só para os fãs do gênero, mas também para todos os assinantes dessa plataforma. Tô avisando. O mal tá aqui dentro. A minha quarta indicação pode ser bem famosa e conhecida, mas não podia ficar de fora de uma lista como essa. Eu tô falando de Missão Impossível Efeito Fallout de 2018. Quando uma tarefa dá muito errado, o Ethan Hunt escolhe salvar sua equipe ao invés de completar a missão. E com isso, armas nucleares vão parar nas mãos erradas e é com o destino do mundo em jogo que o Ethan e sua equipe mais uma vez são obrigados a correr contra o tempo para evitar um desastre global.
que ele está fazendo? Eu prefiro não olhar. Missão Impossível Efeito Fallout, se não for o melhor filme da franquia, pelo menos entra na conversa, na minha opinião, pra ser bem sincero, porque ele, de uma maneira muito simples, conseguiu elevar o patamar da franquia que sempre esteve em alto nível, não só aumentando o nível da dificuldade da ameaça, mas também aumentando o caos, a destruição, dando um foco mais íntimo e pessoal no Ethan Hunt, que ao contrário dos outros filmes, dessa vez vai ter que encarar mais ainda as consequências das suas decisões, além também de explorar os personagens secundários da equipe, o que na minha opinião foi uma ótima decisão. Além disso, o filme tem novos participantes, novos atores, muito mais ação, por incrível que pareça, e por se tratar de um filme protagonizado pelo Tom Cruise, que não usa dublê, cada cena aqui se torna muito memorável. Além disso, o roteiro é bem amarradinho, não deixa muitas pontas soltas, e isso pra quem é fã da franquia é um prato cheio. A minha quinta recomendação, e não menos importante, se chama Sonic o Filme, uma produção de 2020 que segue a história de um ouriço azul super rápido que acaba sendo teletransportado para a Terra, onde não demora muito para se meter em várias confusões, enquanto tenta escapar do Dr. Robotnik, um cientista maluco que quer usar os seus poderes para dominar o mundo todo. Por que tá se escondendo na minha garagem? O exército inteiro tá atrás de mim. Sonic o Filme pode estar envolvido em várias polêmicas desde a sua estreia, mas no fim das contas ele funcionou conquistando todos os fãs, não só por ser fiel ao jogo, mas principalmente por entregar um visual agradável e caprichado, além de uma história leve, divertida e agradável para todos os públicos. Mesmo que seja um filme bem sessão da tarde, na minha opinião eles conseguiram elevar o patamar dele no segundo e no terceiro filme, tanto que eu decidi colocar Sonic nessa lista justamente porque os 3 filmes estão disponíveis no catálogo do Paramount, então você aproveita essa indicação para assistir os 3 numa tacada só, o que na minha opinião vale muito a pena, levando em conta que o terceiro é o melhor. Você vai morrer. Você só tem isso? A minha sexta recomendação, e provavelmente a mais escondida lá dentro do Paramount Plus, se chama Amigos para Sempre, um filme de 2017 que conta a história de um homem rico e tetraplégico que contrata um cuidador recém-saído da prisão, e contrariando todas as expectativas, nasce entre eles uma amizade improvável que os leva a redescobrir a alegria de viver a vida ao máximo. You are not qualified for this position. Amigos para Sempre, obviamente, é um remake norte-americano de um dos melhores filmes franceses da história, que não chega aos pés do original, porém foi um dos filmes mais legais que eu assisti lá dentro do Paramount Plus, que apesar de tudo tem uma história emocionante, dramática e poderosa que foi carregada pela ótima atuação dos atores, além de trazer também algumas lições bem legais por trás desse roteiro, que não é muito revolucionário, mas cumpre o seu papel, se tornando um remake norte-americano bem respeitável e também uma opção bem emocionante para os assinantes lá do Paramount Plus. A minha sétima recomendação, e provavelmente o filme mais intenso do catálogo, se chama Um Lugar Silencioso, de 2018. Em um mundo pós-apocalíptico, completamente aterrorizante, uma família é obrigada a viver no silêncio, se escondendo na fazenda deles de monstros assustadores que são atraídos por qualquer som, de tal forma que o menor dos movimentos ou barulho pode custar a sua vida. Pra quem não conhece, Um Lugar Silencioso é um dos filmes de terror mais surpreendentes desses últimos anos, que além de entregar um roteiro inteligente, uma trama agoniante, desenvolve uma jornada apreensiva e até aterrorizante, com boas atuações, muitos sustos, uma dinâmica excelente entre os personagens, além de uma história que comunica muito sem dizer nenhuma palavra. É claro que falar sobre esse filme hoje em dia é meio clichê e batido, já que ele deu origem a um monte de spin-offs e outros filmes aleatórios que se inspiraram nele, mas de qualquer forma, dentro do Paramount Plus, ele é disparadamente o melhor terror. A minha oitava indicação é ninguém menos que Guerra Mundial Z, de 2013, um dos filmes mais legais do catálogo. Quando um vírus letal se espalha de uma forma impressionante pelo mundo, transformando meros humanos em zumbis brutais, um ex-agente da ONU é chamado para investigar a origem dessa epidemia numa corrida contra o tempo antes que o vírus destrua toda a humanidade.
Qualquer fã decente de zumbis já viu esse filme e considera ele um dos favoritos, mas pra galera que ainda não conhece, Guerra Mundial Z é um dos filmes mais geniais do gênero, que além de elevar o patamar da brincadeirinha, entregando algumas cenas absurdas que eu nunca imaginei ver em um filme de zumbi, ainda de quebra entregou uma jornada frenética e alucinante que praticamente não te deixa respirar, enquanto te coloca ao lado do protagonista em uma jornada misteriosa muito intrigante. Além disso, o filme tem um ótimo elenco, porém o que mais se destaca são justamente as cenas de ação, que, meu amigo, são as mais malucas que eu já vi em um filme de zumbi. É claro que ele não chega a ser tão aterrorizante como outros filmes do gênero, mas na minha opinião ele continua sendo um dos melhores. Amor? Diga pras crianças que eu voltarei. A minha nona e penúltima dica se chama 12 Anos de Escravidão, um filme de 2013 que basicamente conta a história de um homem livre que vive tranquilamente em paz com sua família até aceitar um trabalho em outra cidade, onde ele é sequestrado e vendido como um escravo, sofrendo tortura, humilhação e uma exploração enquanto luta pela sua vida e também sua liberdade. 12 Anos de Escravidão não é só um filme impactante e revoltante, mas também uma das melhores representações cinematográficas da escravidão, trazendo uma perspectiva muito mais brutal, cruel e realista sobre esse cenário que te coloca ao lado dos personagens sentindo todo aquele turbilhão de emoções, desde a raiva, o ódio até a angústia e a revolta, algo que poucos filmes do gênero dessa temática conseguiram fazer. Obviamente, a carga dramática desse filme é muito mais poderosa graças à ótima atuação desse elenco que eleva o patamar desse enredo e também a sua seriedade. Então, disparadamente um dos filmes mais poderosos e ao mesmo tempo revoltantes lá dentro do Paramount Plus. A minha décima e última indicação para fechar esse top 10 da melhor maneira possível não é nenhuma novidade, e sim um dos melhores filmes da nossa história. Eu tô falando de Gladiador, um filme de drama e ação de 2000 que apresenta a história do Maximus, um respeitado general romano que é amado pelo povo e também pelo imperador Marcos Aurelius. Porém, depois de uma traição cruel e covarde, Maximus perde tudo o que tinha e, quase morto, é vendido como escravo, se tornando um gladiador brutal que vai lutar contra tudo e todos até ter a sua vingança. Tell me your name. My name is Gladiator. Se por um acaso você passou os últimos 25 anos da sua vida morando dentro de uma caverna e não teve a oportunidade de assistir esse filme, eu vou resumir. Gladiador é um épico atemporal que envelheceu como vinho, não só entregando boas lutas e uma história de vingança muito comovente, mas principalmente um protagonista fenomenal que não só elevou o patamar desse enredo, mas conseguiu imortalizar essa história que tem um dos desfechos mais impactantes de toda a indústria do cinema. Inclusive, o Russell Crowe, na minha opinião, entrega aqui a melhor performance de toda a sua carreira, mas também o antagonista interpretado pelo Joaquin Phoenix entrega uma atuação poderosa que te dá raiva, sabe? Então é um conjunto de ótimos atores, personagens grandiosos, um roteiro genial e uma finalização perfeita que tornam esse filme um dos melhores da história e também uma opção obrigatória para todo mundo que é assinante lá da Paramount. Today I saw a slave become more powerful than the Emperor of Rome. Chegamos ao final de mais um vídeo, de mais uma semana, e eu só tenho que agradecer a atenção e o carinho de cada um de vocês que assistem meus vídeos. Se por um acaso você é novo, considere se inscrever e também deixar o seu like, porque isso me ajuda a continuar trazendo mais conteúdos como esse, que infelizmente muitas das vezes não vingam. De qualquer forma, se você acha que algum filme muito bom, na sua opinião, ficou de fora dessa lista, é só deixar nos comentários que quem sabe vai parar na minha próxima, beleza? Então isso é tudo, fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo.